Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz André. Estou mais uma vez gravando vídeo sobre um assunto que com certeza vale a pena registrar. E hoje o tema é o seguinte: imagine que você está abrindo um restaurante temático baseado em um filme de Hollywood, por exemplo. Ou ele não é temático baseado no filme, mas ele tem uma decoração com alguns quadros de personagens de algum desenho animado. Ou ainda, você botou a marca do restaurante, o nome de algum personagem que você gosta, de uma novela, de um livro. Isso pode? Isso não pode? E aí, qual a resposta? Vou mais além. Imagine que você queira abrir uma loja para vender produtos temáticos de um determinado filme, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, enfim, alguma série aí que está na moda. Você precisa de autorização ou não do autor da obra? Essa é a pergunta. Se você está chegando agora no nosso canal, já te convido a se inscrever e também a marcar lá naquele sininho para você receber sempre diretamente as nossas notificações de novidades. E já te convido também a deixar o teu gostei, o teu like aqui no vídeo, ok? O tema de hoje foi inspirado em uma pergunta que nós recebemos pelo Facebook, né, lá na nossa fanpage. E quem fez a pergunta foi o Renato Manuel. E a pergunta dele foi mais ou menos assim: por favor, posso usar logotipo de um filme, neste caso o filme do Poderoso Chefão, para decorar um bar com imagens do personagem Don Corleone, que é o Marlon Brando, no caso, né, que interpreta ele. O que aconteceria se eu não tiver autorização para o uso dessas imagens? Essa foi a pergunta do Renato. Muito obrigado, Renato, pela sua pergunta. A gente já mandou até uma resposta lá no Facebook, mas eu prometi a ele gravar um vídeo mais detalhado sobre esse assunto, porque tem algumas coisinhas que é importante a gente explicar. Então, resumindo, né, repetindo, preciso de autorização do autor de um livro, de uma novela, de uma peça teatral, de um desenho animado, de alguma obra audiovisual, se eu decidir montar um negócio que é baseado naquela obra de alguma forma. Essa é a pergunta, é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Tá? Que problemas isso pode trazer, se é permitido, se é proibido, enfim, fica ligado, tá? É muito comum que pessoas como o Renato, apaixonadas por algum filme, algum livro, alguma série de televisão, novela, desenho animado, elas quando vão abrir algum negócio, elas queiram de alguma forma se basear ou então fazer uma menção àquela obra audiovisual. Isso é muito comum. Tem pessoas que até abrem um negócio para explorar a imagem daquela obra, ou seja, é uma lojinha temática de produtos de um determinado filme, é um restaurante temático sobre uma determinada série ou livro, enfim. A pergunta é: será que eu posso fazer isso? Eu não estou infringindo nenhum artigo da legislação, eu não estou correndo o risco de ser processado, de ter que pagar indenização, de ser obrigado a ter que parar de usar aquele personagem, ou aquele nome de livro, ou aquela imagem? Essa é a pergunta, é o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, nós não temos aqui a pretensão de encerrar esse assunto, de esgotá-lo, né? Então, nós vamos dar aqui alguns direcionamentos que já vão te ajudar bastante. Mas se você tiver ainda alguma dúvida sobre o seu caso, deixe o comentário, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em responder. Lembrando sempre que no direito a gente tem sempre que analisar os detalhes do caso concreto, tá? Então isso aqui é uma orientação mais geral, ok? Então, em primeiro lugar, é importante a gente explicar o seguinte: existe uma legislação aqui no Brasil que garante proteção aos autores de obras literárias, audiovisuais, cinematográficas, e nessa lei são detalhados uma série de direitos que esses autores têm sobre essas obras. É a famosa Lei dos Direitos Autorais. De maneira geral, um dos direitos que é garantido ao autor de obra é que o uso daquela obra e, por consequência, a exploração comercial, ela é exclusiva do autor. Então só ele pode fazer esse uso e essa exploração comercial, ou alguém por ele autorizado. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, essa é a regra do jogo. Então, respondendo a pergunta pela regra, é que não pode. Esse uso, a princípio, ele é proibido. Só que essa regra ela tem algumas exceções, então a gente tem que saber se no seu caso, por exemplo, você se enquadra em alguma dessas exceções. Se não, você provavelmente vai estar enquadrado na regra. Você não pode usar, precisa da autorização do autor. Porém, essa mesma lei que estabelece a regra, que é só o autor pode usar ou alguém autorizado por ele,
ela também estabelece uma série de exceções, uma série de situações onde é possível o uso. Existe lá um artigo que ele vai dizer, existe, por exemplo, um artigo que ele vai estabelecer uma lista de exceções, de situações onde a lei autoriza qualquer pessoa a usar a obra sem precisar de autorização do autor. Vou te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, citar um trecho de uma obra em um texto jornalístico que tem a finalidade de informar as pessoas sobre determinada notícia, isso não há nenhum problema, nenhuma violação e não precisa de autorização do autor da obra. A lei também estabelece, por exemplo, que eu não preciso da autorização do autor, para pegar aquele livro e traduzi-lo para a linguagem de Braille, desde que não tenha finalidade lucrativa, que seja feito por alguma instituição sem fins lucrativos. O uso de obras como prova em processo judicial também não precisa, né? Ela prescinde de autorização do autor. As paráfrases ou paródias, que eu pego aquela música, por exemplo, no caso o filme, faço uma paródia daquele filme, eu não preciso pedir autorização do autor para fazer essa paródia, desde que eu não prejudique com aquela paródia a imagem da obra. E posso citar também como um exemplo a possibilidade de você citar trechos de obra em estudos científicos ou críticas. Você está fazendo lá um trabalho científico no seu mestrado, no seu doutorado, sobre uma determinada obra, você não precisa pedir autorização para fazer aquele estudo e muito menos para citar trechos da obra no seu trabalho. Bom, então aí eu te adianto assim, não está incluído no rol de exceções você fazer um ambiente temático ou decorado sobre uma determinada obra audiovisual. Então, a princípio, isso é proibido sim, tá? Então, você precisa de autorização do autor se você pretende montar um restaurante sobre o tema do Star Wars. Porque, queira ou não, você vai estar explorando e obtendo algum tipo de vantagem sobre a obra, porque os clientes que vão lá no seu restaurante, eles estão indo não pela sua qualidade a princípio, mas principalmente por conta do filme, né? Da história. E aí isso, de certa forma, é oferir lucro com a obra alheia. Então, a princípio, não é permitido. Agora, é importante fazer aqui uma distinção. Uma coisa é eu abrir um restaurante temático, onde os garçons vão estar vestidos de personagem, toda a decoração é feita baseada no livro, o cardápio é feito, tudo é feito baseado lá naquela obra. Outra coisa é eu comprar, eu tenho, por exemplo, um bar, uma hamburgueria, isso é muito comum nas hamburguerias hoje, comprar lá adquirir licitamente um produto, um quadro, por exemplo, com, sei lá, dos Beatles, e colocar na minha parede como decoração. A minha loja não é temática dos Beatles, mas ela tem ali uma pegada de rock and roll daquele tempo e tem lá o quadro dos Beatles, tem um quadro do Elvis Presley. Isso aí é diferente e é permitido porque o uso não é comercial. Em regra, todos aqueles usos que não têm conotação comercial, que como o trabalho científico, por exemplo, ele tem outra finalidade de aprendizado ou meramente decorativo, isso aí é permitido, tá bom? Não tem nenhum problema. Quando eu falo de adquirir um produto licitamente, eu estou dizendo que se eu estou comprando lá uma caneca do Star Wars para decorar o meu ambiente, eu tenho que ter adquirido aquela caneca, já que é um produto feito ali com a imagem do filme, de uma fonte lícita, ou seja, de alguém autorizado pelo autor. E aí já responde a outra pergunta. Para eu montar uma loja temática onde eu vou explorar comercialmente diretamente a imagem daquela obra, eu tenho que ter autorização do autor. Isso é óbvio. Eu não posso montar um site e vender produtos do Harry Potter sem ter autorização da autora ou dos detentores dos direitos, se não for mais a autora, se ela tiver vendido, né, que é possível, da pessoa que detém os direitos autorais. Então não posso simplesmente resolver montar um negócio, vou vender produtos do Harry Potter. Isso não é permitido, tá bom, gente? Seria visto como um produto pirata. Bom, uma outra questão é você pegar o nome da obra, sei lá, o nome do livro, e colocar como a marca do seu estabelecimento. Ou o nome de um personagem, como foi o exemplo, vamos supor que o Renato quisesse colocar lá restaurante Don Corleone. Ele pode fazer isso? Bom, aí não só tem a questão dos direitos autorais, mas na legislação que fala sobre registro de marca, tem lá uma proibição sobre isso. Eu preciso de autorização do autor para colocar como marca um título de obra ou um nome de um personagem, tá bom? Então, também, a princípio, é proibido. O INPI, em algumas resoluções, né, no manual de marcas que ele estabelece, ele cria algumas regras para isso. Por exemplo, se for um nome genérico, ele só vai proibir se o produto que você for vender na tua loja tiver relação. Vamos supor, Mônica pode ser um nome comum, né? Tem várias Mônicas aí, eu posso abrir a minha loja Mônica Variedades. Mas se
eu abrir uma Mônica para comercializar produtos infantis, é muito comum associar a imagem de produtos infantis a personagem da Turma da Mônica, que é uma obra de direito autoral. Agora, se eu for abrir Mônica para vender parafuso, não tem nada a ver com a obra da Turma da Mônica, então isso é permitido. Tem algumas determinações lá na lei, alguns detalhezinhos que não vale a pena a gente expor, mas em regra não pode, tá? Mas tem algumas situações que é possível, como essa que eu falei, se o nome for genérico e não for diretamente associado àquela obra. E aí, respondendo, o que acontece se eu ignorar tudo isso que eu falei e usar sem autorização? Bom, o dono da obra, né, do direito autoral, ele pode te processar na esfera civil ou penal, pode te pedir indenização pelo tempo que você usou sem autorização dele, pode te obrigar a parar de usar, pode te processar penalmente, aí você realmente sofrer lá uma multa ou uma pena de detenção, é o que ninguém quer. Aí você vai dizer, André, mas eu vejo tanta gente usando nome de restaurante com personagem, com nome de desenho animado, e esse pessoal que eu saiba não pede autorização. Às vezes são empresas americanas, europeias, ninguém vai lá pedir autorização, a pessoa faz e usa mesmo. Bom, eu estou dizendo o que a lei fala e o que pode acontecer. Mas se o autor nunca fizer nada, tudo bem, as pessoas vão correr o risco todo dia, né? Não é a lei que vai garantir isso, mas ela garante a possibilidade de punição. Agora tem um pequeno e grande, na verdade é um grande detalhe. Toda obra, a proteção de uma obra, ela vale enquanto o seu autor for vivo e depois que ele morre, ela passa para os herdeiros. Mas no momento que ele morre, ela só vai ser válida por até 70 anos, contados a partir do ano subsequente à morte do autor. Se o autor morreu hoje, sei lá, em julho, ele só vai contar esse prazo em janeiro do próximo ano, a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Então, se a obra que você vai utilizar, o autor dela já morreu, tem mais de 70 anos, fica tranquilo, esclarece tudo que eu falei e você pode usar livremente, sem precisar de nenhuma autorização. Essa obra ela cai em domínio público. E o que está em domínio público é de uso irrestrito, sem necessidade de autorização. Existe um site, aqui vai uma dica extra, né? Existe um site, dominiopublico.com.br, eu vou botar aqui no link na descrição, que você pode acessar algumas obras, principalmente literárias, que já caíram em domínio público. E aí, quem sabe, usar aí no seu negócio, sem nenhum tipo de ônus, tá? Totalmente legal. Bom, gente, é isso. Se você gostou, eu peço mais uma vez que clique aí no gostei, né? Esse feedback é muito importante pra gente. Se você quiser deixar algum comentário, alguma dúvida que ainda ficou, alguma coisa que você não entendeu bem, a gente vai ter um maior prazer em responder, então coloca aí seu comentário. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se tiver alguém que você, sei lá, algum amigo que abriu um restaurante e não se preocupou com isso, compartilha com ele esse conteúdo. Vai ser importante para ele, né? Você pode ajudá-lo.